alô, estamos de volta com o Meia Hora. Ontem não teve meia hora porque o Bagé, eu queria fazer sempre ao vivo, como nós fizemos, né? Mas o Bagé estava cansado da jornada. Esse é o problema de pessoas que obtêm sucesso quando ficam mais velhas, cansadas. Eu, graças a Deus, ainda tenho muita vitalidade. Mas o Bagé vive essa fase, a gente tem que respeitar também. Bagé, muito boa noite. É, bem sem vergonha. Ah, boa noite, quase bom dia, né, na verdade, né, porque a gente perde a noção da... Aliás, para quem tá na Austrália já é de manhã, né? Pra quem Aliás, tá na não, Austrália, o Inter já ganhou do Juventude. A Austrália é de tarde. É, pois é. Bom, mas tinha gente dando notícia há alguns dias aí, acho que tava na Austrália, né, porque já ia ser o Zibeldia, já ia treinar, daqui a pouco não era mais, acho que era Aliás, no fuso... Isso é fuso outra coisa que tá me australiano. irritando, tá? Isso é outra coisa que tá me irritando. Ah, Cara, tu sabe como é que a torcida do Inter ela é um pouco diferente da torcida do Grêmio, tá? Vocês, torcedores do Grêmio, vocês têm uma coisa que eu admito, vocês são melhores do que o Internacional, do que a torcida do Internacional. Vocês brigam de dentro pra fora. sim. Vocês se unem e brigam com o que tá lá fora. Vocês são bons nisso. Vocês são bons nisso. Nós não. Nós brigamos entre nós. Nós brigamos entre nós. É um negócio impressionante. Para tu ter uma ideia, a escolha agora são dois blocos de torcida do Internacional. O bloco que gosta do Kudê, ele abraçou o Zubeldia. E o bloco que gosta de técnicos tradicionais abraçou o Ramon Dias. Então o bloco que gosta do Kudê começou a descer o cacete no Ramon Dias, como se estivesse secando o Ramon Dias. E o grande mote agora, né, a grande coisa que aparece como o protagonismo da crítica ao Ramon Dias é o tal do fato de que são dois treinadores. Cara, eu tô ficando louco com isso pelo seguinte, cara, eu tenho uma ideia, a gente conhece futebol, a gente acompanha futebol, a gente sabe como é que funcionam os processos no futebol. Por exemplo, que um técnico de futebol, ele nunca decide sozinho. O técnico de futebol, geralmente, ele tem ao lado dele um cara que é o auxiliar técnico dele, que nada mais é do que o amigo dele que sabe trabalhar. É o amigo dele que sabe trabalhar. Ele só confia no cara. Então ele divide, né, diálogos, debates com esta pessoa para tomar uma decisão. O que eu entendo dessa questão do Ramon Dias? Que até é um pouco diferente por uma presença física maior do filho dele, do Emiliano, porque está presente na coletiva, aparece mais na beira do campo do treinamento. Mas ele nada mais é do que isso. Eu não posso tratar isso como um defeito de antemão, Bagé. Eu até posso dizer aqui, olha, eu tenho dúvida se o Ramon Dias não é um técnico defasado, os últimos trabalhos dele não foram legais, essa análise eu posso fazer. Agora, pegar essa história de divisão de protagonismo com o filho como se fosse um técnico desistente, um velho gagal, alguma coisa parecida. Bah, cara, essa não, cara. Essa pra mim não cola. Eu concordo muito contigo, sabe por quê? Eu acompanhei em 2011, na Copa América da Argentina, eu estava na Rádio Guaíba, e naquele ano de 2011 a seleção brasileira era capitaneada pelo Mano Menezes. O Mano era o técnico lá da seleção brasileira. E aí começa daqui, vai de lá e começa a surgir informação, daqui a pouco surge uma informação. Pô, sabe quem é? Tem um cara aí que tá analisando o jogador que quase ninguém conhece, mas jogou lá no Grêmio lá. É o Matheus Bach, é o filho do Tite. O filho do Tite tava lá, que ele jogou no Grêmio, acho que ele foi zagueiro e tal. E aí ele tava lá, e aí algumas matérias geradas e tal, o Tite tava no Corinthians, né? E ele naquela Copa América é quando ele pega e diz assim, pai, o centroavante que a gente tem que buscar é o Guerreiro. Tá voando, artilheiro da Copa América com a seleção peruana. O Guerreiro que no outro ano faria, por exemplo, os gols do Mundial do título mundial do Gol Corinthians. mais importante da história do Corinthians, só isso. E também naquela época, ele, entre outros nomes, né, ele trouxe e resgatou para o futebol brasileiro o Renato Augusto. Então, eu tô pegando duas situações que deram certo, tem outras que poderiam ter dado errado, mas de um cara que trabalha o tempo inteiro com o pai dele. Eu lembro que eu era repórter ainda quando o Dorival Júnior trabalhou no Inter em 2012, o Fernandão era diretor de futebol, o Lucas era quem dava os treinos do Dorival. Às vezes o Dorival fica até brincando de altinha na beira do campo ali, mas cara, tu não dá pra transformar isso e dizer assim, não são eles que trabalham. Outra, quantidade de títulos, sabe? Eu mesmo sendo um crítico, por exemplo, do Renato, em alguns momentos, eu sempre dizia, cara, o Renato não ganhou tudo que ganhou sendo apenas o cara que motiva e que entrega as camisetas. Não, o cara tem base, o cara tem conhecimento de futebol. Então hoje tu pegar e transformar
diminuir o... E eu não sou fã, por exemplo, do Ramon Dias, mas, cara, eu não posso tirar o mérito do trabalho que o cara tem. E a diferença é que ele resolveu dar mais protagonismo ao filho dele. Porque o Emiliano, ele não fica com o uniforme do clube no banco, ele fica ali do lado do pai dele com o blazer que ele gosta de usar, com o distintivo do clube. E nas entrevistas coletivas, a diferença é essa, ele vai para a bancada junto com o Ramon Dias. E como ele se expressa melhor que o Ramon, e ele faz um trabalho... Cara, ele é o cara da política. Ele não é o cara que dá patada em ninguém. Ele é o cara que, sabe, cuida toda aquela boa vizinhança no entorno do pai dele. E aí, como ele se comunica mais, muitas vezes as perguntas eram direcionadas a ele, inclusive. Então, mas o que tem de errado nisso, né? Já sabe-se que ele trabalha assim há muito tempo, o Ramon Dias. Mas isso não quer dizer que o Ramon Dias simplesmente seja um cara que não sabe o que está acontecendo ali, né? E outra coisa, eu quero saber qual é o conceito. Quantas pessoas vão executar o conceito, não me interessa. Quantas pessoas vão executar o conceito não me interessa. Eu quero saber só duas coisas. Qual é o conceito e se ele vai dar certo. Simples assim. Simples assim. O conceito do Ramon Dias, junto do filho dele, é um conceito que funciona para o time do Internacional? E daqui uns 2, 3 meses, deu certo o conceito deles? Deu? Então não me importa, cara. Que coisa louca. Isso é quase um etarismo, tá? É porque o cara tem 66 anos de idade, né? Porque essa gurizada aí acha que depois dos 60 anos tu tá morto. Tu tá morto. É. Então, porque o cara tem 66 anos de idade, estão tratando o cara como um velho ultrapassado. Pelo amor de Deus, cara. Eu tenho muita restrição assim a esse tipo de opinião, sabe? Quando, poxa, vamos lá. Tá acabado o Luxemburgo, tá acabado o Filipão. Cara, não dá pra ser assim, velho. Acho que o conhecimento tu não perde com o passar do tempo. E tu pegar o histórico desses caras, agora, claro que é diferente, né? Se tu comparar a questão de idade e até de personalidade dele pro Roger, é muito diferente. Mas eu acho que já tem alguns conceitos pré-definidos, que eu acho que até o conceito é um termo equivocado que a gente usa nesse caso. Talvez seja ele muito mais o pré-conceito. Por quê? Porque tinha gente que queria o Zubeldia. Ah, não veio o Zubeldia? Bom, então não presta. Tu, por exemplo, tu é um cara que não queria o Zubeldia. Talvez isso, de certa forma, até te deixe mais confortável para falar do Ramon Dias. Mas eu concordo contigo que, já que o Ramon Dias foi fixado técnico, cara, tem alguns comentários que não tem muito sentido assim, tipo, aí daqui a pouco vão dizer assim, mas eu não acho legal ele usar gel, sabe? Aí tu começa a procurar problema. Claro. E a bola não rolou ainda, né? Claro, claro, é isso aí. Ô, Bagé, nós divergimos um pouco do Grêmio ontem, Bagé. O Grêmio anteontem, porque nós já passamos da meia-noite. Nós divergimos um pouco. Porque eu vi quase toda a tua jornada. Cara, eu vou te dizer uma coisa, cara. Tu me despreza, tu me trata mal. Tu sabe o que eu fiz? Tu sabe o que eu fiz ontem? Eu vi a tua jornada na TV sem ver o jogo. Eu preferi ver a tua jornada do que ver as imagens do jogo. Tu acredita nisso? Tu tem um narrador icônico. Paulo Brito dispensa comentários, né? Paulo Brito, tu larga ele na rua da praia com a cuia de chimarrão na mão, todo mundo sabe quem é o Brito. Ele não precisa falar nada, ele é icônico. E eu tive, né, o prazer e ao mesmo tempo a infelicidade de perder um amigo que foi o Marco Antônio Pereira, que era outro ícone. Mas, cara, esse dia eu até fiz essa homenagem pro Charlie Veloso no Grenal. Cara, ele é um menino, né? Em comparação a mim, ele é muito mais novo. Mas sabe o que é emoção de narrar, sabe? Porque não é... Cara, no Grenal, quando vai o pênalti, ele do nada ele inventa assim, não, mas peraí, calma, nem tudo tá perdido, Bagé. É uma injustiça se acontecer o gol deles. Não vai entrar. E isso é maravilhoso pro folclore. Isso, eu acho que narrar futebol tu não consegue fazer, o Baldasso. Eu acho que tu já fez de tudo. Eu acho que narrar futebol tu não conseguiria. Tu quebraria o galho, mas tu não ia conseguir. Narrar futebol é a única função no jornalismo esportivo que não adianta esforço. Tem que ter talento. Eu acho que tu não aprende, Pode dar, vamos fazer curso, com todo respeito a quem faz curso, eu acho que tu pode aperfeiçoar alguma coisa, mas se o cara não tem talento, ele não vai conseguir. Então o Charlie tá voando, sem dúvida alguma. Mas só para justificar isso, né? Que tu fica aí dizendo que eu te desprezo e o que me eu assisto a tua jornada o tempo inteiro e mando superchat. Tu ainda não manda superchat pra mim. É verdade. O que me espantou, acompanhando a tua jornada, é que eu achei que tu fosse estar um pouco mais ácido com o que aconteceu ontem na Arena. E de alguma forma eu senti que tu não digo te acomodou em relação ao momento do Grêmio, mas tu aceitou o que aconteceu ontem na Arena. E essa foi a nossa divergência, porque eu acho que o Grêmio tropeçou, cara. Não, mas eu acho assim, eu fico entre os dois lados, tá? Sem dúvida nenhuma, se tu olhar assim, mas o Botafogo tava desfalcado. Tá, mas o Grêmio também tá desfalcado.
E acho que os desfalques do Grêmio, eles representam mais porque o Grêmio ainda não tem essa musculatura, né, de engrenagem de time, de dinâmica que o Botafogo já tem. Mas, por exemplo, tá, eu concordo contigo numa situação, o Grêmio não tá sendo forte dentro de casa. O Grêmio empatou com o Ceará, o Grêmio perdeu pro Sport, o Grêmio perdeu pro Mirassol, o Grêmio empatou pro Botafogo. Tá, tu ganha do Vitória agora no domingo, se tu ganhar, tu vai ter de 3 jogos aí 9 pontos, tu consegue 7. Tá bom, não é de todo ruim. Mas eu concordo contigo. Mas eu não fui tão... Eu tentei considerar, eu levei em consideração os problemas que o Grêmio tinha. Porque eu me empolguei um pouco mais com o Marcos Rocha, com o Arthur, que não estava em campo ontem, com o William, que estava em campo ontem. Aí o Grêmio perdeu o Carlos Vinícius, o Grêmio perdeu também, por preservação, o próprio Cuejar, mas o Grêmio melhorou muito com a chegada do William, as duas laterais, mas principalmente o lateral esquerdo do Marlon. Então eu me empolguei um pouco mais, sabe por quê? E talvez por isso que tu não viu tanta acidez no que eu estava dizendo, porque eu critiquei muito. Eu disse, o Grêmio não pode depender agora do André Henrique e do Kike Oliveira. Não dá. O Alisson, que estava disputando como um grande jogador, faz um gol no Grenal e ontem não conseguiu uma passagem sequer em cima do Cuiabano. Inclusive o gol do Botafogo é nas costas do Alisson. Mas tem uma situação aí que para mim ela precisa ser dita e talvez isso tenha tirado um pouco da minha acidez normal no pós-jogo. O Grêmio evoluiu, Baldasso. Minimamente, mas ele evoluiu. O Grêmio está tendo um pouco mais de possibilidade de criar oportunidades. O Grêmio cria 6, 7 chances de gol e seguramente 4 delas são assim, ó, gols certos que o Grêmio acabou desperdiçando. Então, por isso que eu acho que a minha própria cobrança é assim, cara, tá beleza, eu acho que a gente tinha que ganhar, nós desperdiçamos alguns gols, mas o Grêmio já começou a evoluir um pouco, num time que deu espaço, tá? O jogo de domingo contra o Vitória, não dá pra achar que é barbada, porque o Vitória vai estacionar 2 ônibus na frente da goleira, e às vezes tu sabe, tu passa isso muito com o Inter, mesmo nos momentos bons. Às vezes era mais difícil tu jogar contra os menores, porque eles se fecham, e aí tu não consegue, por vezes, sabe, furar ali, tentar perfurar o bloqueio. Tu sabe que eu vendo, buscando agora o lado positivo. Eu acho que o Mano Menezes tem um grande desafio a partir de agora na temporada de 2025, que é o seguinte, é formar um time em torno do William. Formar um time em torno do William. É um negócio impressionante, porque se tinha muitas dúvidas em relação a ele. A primeira dúvida que se tinha em relação a ele é que o grande jogador tem 37 anos de idade, talvez ele não tenha mais vitalidade, não tenha mais condições. Cara, o William não está no melhor da sua condição física, e ele arredonda a bola de uma tal maneira, ele tem uma visão de jogo tão diferenciada, e ele, mesmo que ele não esteja em, sei lá, 70% do que já foi, ele sobra, e sobra muito. Vocês fizeram uma grande contratação, cara. Sabe que tem alguns lances dele, por exemplo, eu até brinquei que ele tem um GPS, ele tem um Waze na chuteira, né? Porque ele faz uma inversão de bola com extrema facilidade. Tem um lance ele que o antevê, Alisson... Bagé, ele antevê. Ele antevê. A bola tá chegando no pé dele, ele já sabe onde é que a bola vai. Ele sabe o que vai fazer. Ele facilita muito o trabalho do Marlon ali pela esquerda e sabe que ele dá muito combate. Eu até não peguei esses números, que eu sei que tu gosta muito lá do SofaScore e tal, mas eu queria ter pego esses números dele, vou buscar depois, porque ele faz muito desarme, cara. Ele não é só o cara que joga com a bola, ele também joga sem a bola, ele sai para recuperar. E ele facilita muito o entorno. Sabe, ele tem liderança, ele vai posicionando os caras, ele tem boa bola parada, daqui a pouco vai começar a surgir mais oportunidade de cobrança de faltas e tal. Ele é um jogadoraço, cara. E como tu disse, ele tá longe da melhor forma física, ele tá longe do ritmo de jogo. E, cara, ele botou 2 jogos dificílimos no bolso. Assim, pra mim, ele é o melhor jogador do Grêmio anteontem, além do Volpi. Porque eu acho que o Volpi agora, a mim, mostrou que sim, que ele é um jogador pro tamanho do Grêmio. Bom, no lado do Internacional, eu tenho um confronto contra o Juventude no sábado que, para mim, Bagé, ele vai ditar para o que vai se brigar a partir de agora no Brasileiro. Eu acho que se o Internacional conseguir um resultado positivo, efetivamente dá para pensar em uma pré-Libertadores, alguma coisa assim, e o contrário coloca o Inter definitivamente, não digo definitivamente, mas momentaneamente numa briga lá pela ponta de baixo para não chegar no inferno lá. Mas vamos lá, mas tu tem na ponta de baixo algumas situações já estão definidas, né? Por exemplo, o Sport já foi. Né? Tu vai ter ali... 2 ou 3 já foram. 2 ou 3 já foram. O Juventude namora muito mais com essa zona da confusão do que o Inter. Tá, eu sei, isso também é um complicador, porque agora tem o jogo do Juventude no final de semana. Mas eu acho que tem que ter essa preocupação, sem dúvida alguma.
Olha Mas aqui, ó. eu, sinceramente... Ó, E outra, ponta de caiu baixo. também, né? A quantidade de pontos, né? Pra que tu possa escapar. O Sport caiu. O Fortaleza tem 18 pontos e o primeiro fora tem 25. Acho que o Fortaleza caminhou para isso também. E a Também partir acho. daí, o Juventude e o Vitória, eles têm. O Vitória tem 22 e o Juventude 21. O Vitória, que é o primeiro na zona de rebaixamento, tem 3 pontos de diferença ao Atlético Mineiro, que é o 16º colocado. E o Inter tá com. O Inter tem 27 pontos. O Inter tem hoje 5 pontos a mais do que o primeiro na zona do rebaixamento. Eu sei, Bagé, a tabela não mostra um desespero. A minha questão, Bagé, é o que o Inter vem jogando. Eu já falei isso aqui no Meia Hora na semana passada. Vocês colocam muito lá no programa os próximos jogos. O Inter, olha, esse aqui o Inter não vai ganhar, esse aqui não vai. Não, jogando como está hoje, não vai ganhar nenhum. Então a minha preocupação é a seguinte: geralmente o técnico, quando chega, ele precisa de uns 4 ou 5 jogos para implementar definitivamente seu trabalho. No Inter, por exemplo, foi assim em 2022, quando o Mano chegou. O Mano caiu para o meu lugar assim que chegou. Depois o time voou. Foi assim em 2023 com o Cudê, né? O Cudê chega no Internacional, no momento de muita turbulência, quando o Mano caiu, daqui a pouco o Cudê engrenou e fez uma boa campanha na Libertadores da América. Foi assim com o Roger no ano passado, ele pegou uma demolição do Cudê, ele começou mal, demorou um mês mais ou menos para fazer a coisa funcionar. Como demitiram tarde demais o Roger, demitiram o Roger um mês depois do que deveriam demitir, não há mais tempo. Não tem tempo para essa instabilidade da chegada. O time do Ramon Dias ele vai ter que começar a funcionar imediatamente, cara. Eu tenho sempre por mais que seja mais fácil falar do que executar na prática, eu usava isso para o Mano Menezes. O Mano vivia dizendo, tá faltando tempo, tá faltando contratação, tem jogador machucado, o calendário do futebol, eu não consigo treinar. Tá, mano, mas peraí. O Quinteiros foi demitido porque não estava dando certo com o que tinha. A ideia básica é de que tu chegue e que tu consiga recuperar com o que tinha. Porque se fosse para reforçar, não precisava demitir ele. Era só reforçar e esperava ele. E, sem dúvida alguma, o Ramon Dias passa pelo mesmo processo. Ele sabe que ele tem que chegar e, de alguma maneira, ele vai ter que dar uma resposta. Ah, é difícil, não é para hoje, não é para amanhã. Bom, mas ele sabe que ele vai ter essa pressão. Sim, Ele está acostumado com o futebol brasileiro. Convenhamos, Bagé, convenhamos. A gente pode botar 1001 defeitos no grupo de jogadores do Inter agora. A gente começa agora e termina amanhã. Mas acho que eu e tu concordamos que o atual grupo de jogadores do Internacional tem condição de render muito mais do que vinha rendendo com o Roger, né? Muito. Eu acho que eu fico na dúvida só se ele vai manter a estrutura e tentar ganhar os caras na confiança, tipo, ó, rapaziada, eu preciso ver, eu não vou sair mexendo aqui, porque daqui a pouco eu posso mexer uma peça errada e lá na frente eu precisar do cara e já perdi o cara de vez. Ou se ele vai, de alguma maneira, entender que ele já tem que fazer alguma cirurgia. Daqui a pouco troca de jogadores. Eu até estava falando no debate aí só, daqui a pouco ele recupera o. Ele lançou 2 garotos, se eu não me engano, na época do Corinthians, e 2 bons garotos. Daqui a pouco ele resolve que o. Vem cá, e por que esse menino. Quem é que tá jogando aí? Por que o Luiz Otávio não recebe mais oportunidade? Eu não sei, daqui a pouco. Porque geralmente o técnico que chega, ele se abraça em alguém. Ele sempre busca algo diferente. O Quinteiros começou a inventar lá o Vieri, garoto da base, que é zagueiro, como lateral esquerdo. Sempre tem alguma coisa assim que o cara que chega busca. E eu acho que ele vai ser parecido com alguma coisa. Eu acho que o Ramon Dias vai pegar o mercado como referência de vestiário, que já foi treinado por ele, e eu acho que ele abraça o Luiz Otávio como uma nova possibilidade de abertura no meio-campo. Bagé, quem é que volta contra o Vitória? O Grêmio estava cheio de desfalque, volta alguém importante contra o Vitória? O Arthur, né? O centroavante não volta, né? Volta. Não, centroavante não. Volta o Arthur e volta o Cuejar, né? Porque o Cuejar, na verdade, ele não teve lesão. Ele teve um processo de. Não, muda tudo. Só que eu não sei, cara. Eu não sei, tá? É só achismo. Que daqui a pouco ele possa preservar o William. Ou será que vai fazer 3 jogos em sequência com o William, depois joga na quarta-feira contra o Santos fora de casa, no sábado contra o Bragantino fora de casa, e aí ele descansa lá. Eu acho que alguém vai descansar. 3 jogos em sequência e não é em 3 semanas diferentes. 3 jogos em sequência em uma semana. Em uma semana, de domingo a domingo. E uma semana e com os 2 primeiros jogos de muita intensidade. Um cara que não jogava, não fazia uma partida nos últimos 4 meses. Então eu acho que isso pode pesar. Agora... O problema do Grêmio hoje é ataque, né? O Kiko Oliveira entra, vai mal. O Alisson, que faz o gol decisivo no Grenal, ontem sentiu o peso. Aí tu tem o Bright, que só volta ano que vem. Aí tu tem o Carlos Vinícius, que vai ficar pelo menos 4, quem sabe 5 jogos fora. Então é um complicador que nesse momento o Grêmio tem. O Alisson subiu num salto, Bagé.
Eu não sei, nosso vizinho agora também, né? Não sei se... Mora aqui no condomínio também. Eu cheguei, foi no dia do Grenal. Eu saí depois do jogo, aí eu tô voltando e aí o rapaziada da portaria ali, ele pegou e falou assim, pô, Bagé, acabei de falar com o homem que nos deu gol. Ah, ele tá aqui também? Não, tá aí também. Cara, ele é garoto, e é normal, né? Tu imagina, no teu auge ali, tu começando, os caras chegam e te dão pra nossa função aqui, ó, Baldasso. Hoje tu vai apresentar o principal programa da Globo, tu vai apresentar o Jornal Nacional. Eu, na minha segunda semana de repórter, em 96, eu achava que eu era o Tino Marcos. Segunda semana eu já achava que eu era o Tino Marcos. Aí depois tu teve certeza, depois de último tempo. Depois eu fiquei muito melhor que o Tino Marcos. Aliás, cara, o Tino Marcos, né, tem que botar o JB no programa aqui que a gente vai abrindo gaveta. O Tino Marcos é de uma elegância com todo mundo, é um cara gentil. Meu, ele era o pica da Globo. Tudo que de mais importante fosse feito no esporte, Tino Marcos. E o cara é de uma gentileza, conversa com todo mundo. O que tem de guri hoje, que não fez não vai fazer na vida 5% do que a gente fez. Uma máscara do caramba, meu. Olha, que cara, esses dias eu vi um guri, não vou dizer o nome, o guri já trabalhou na Grenal e tá na Rádio Gaúcha agora. O guri meteu no Twitter assim, isso que o Baldasso faz não é jornalismo. Dá vontade de chegar para um guri desse e dizer, meu querido, primeiro troca a tua fralda, meu queridão, e vê o que eu fiz na minha história de jornalismo esportivo para tu dizer uma coisa dessa. Olha, isso é surreal, né? Mas tu sabe que isso tem muito a ver com o momento que a gente vive, né? Porque muita gente nos conheceu agora no YouTube. Os caras não sabem que a gente tem 30 anos trabalhado lá ralando. O Bagé tem uma imensidão, eu diria que mais da metade de quem me acompanha, que não faz ideia que um dia eu trabalhei na Rádio Gaúcha, apresentei o pré-jornada, não faz a menor ideia que isso aconteceu na minha vida. Para eles é o Baldasso do YouTube. Porque a gente é de uma geração muito de rádio, né? E essa não é mais uma geração de rádio, né? Essa é uma geração total do digital. E aí o cara se acostumou contigo como? O Baldasso brincando, o Baldasso às vezes virando meme, o Baldasso dizendo algo muito forte, o Baldasso indo lá e, sei lá, se fantasiando, sabe? Porque é a linguagem hoje do digital, né? A galera não tem noção, né? Que todo mundo... Eu vou dizer, hoje o Meneghetti foi diretor da Bandeirantes a vida inteira. Muita gente nem imagina isso. Acha que a gente começou todo mundo ali no Debate Raiz. O Meneghetti passou 20 anos de terno e gravata como diretor da Bandeirantes. Hoje tá grisalho, tatuado, cheio de tatuagem, usando calça de marreco até a canela. Esse é o Meneghetti hoje. Tá rico. De sapatênis, as coisas mudam, né? Mas sabe que o final de semana da dupla, ele é completamente oposto, né? Por mais que o Grêmio não ganhou do Botafogo, tá? Mas aí tem todo... Por que não ganhou do Botafogo? O Vitória, por mais que ele possa trazer alguma dificuldade, convenhamos, ele é muito menos time hoje do que o Grêmio. Pô, volta Cuejar e Arthur. O Vitória não tem nenhum desses caras. O Grêmio vai ter esses dois à disposição. Mas o jogo do Inter contra o Juventude é faca na bota, como se diz no interior. Acabei de te mostrar, acabei de falar, Bagé, da tabela de classificação. O Juventude é 18º com 21 pontos. O primeiro time fora tem 25. Velho, o Juventude é obrigado a ganhar esse jogo. O Juventude é obrigado. O Juventude vai fazer uma fumaceira histórica lá no Alfredo Jaconi, tentando, evidentemente, se aproveitar das instabilidades do Internacional. Eu não consigo visualizar assim o Ramon Dias, que fez o seu primeiro treino na tarde passada, armando alguma coisa que possa estabelecer uma diferença substancial do que vinha tendo para o Inter conseguir um bom resultado. Tomara que ele consiga, pelo menos mexer animicamente com o grupo, né, que é uma coisa que pode fazer a diferença, embora esse grupo tenha sangue de barata, mas alguma coisa vai ter que ser feita, velho, porque esse jogo aí, a tendência que está apresentada, ela não é boa para nós, cara. Não é boa para nós. E tem do outro lado, por mais que tenha várias dificuldades no que diz respeito ao time, o time do Juventude, na boa, né? O time do Juventude não é essa maravilha toda, tanto que tá penando. Só que o Carpini, ele encontra uma forma do Juventude jogar. E aí entra todo o psicológico. Sabe que o torcedor trata o Inter de uma maneira diferente quando vai lá, né? É considerado para eles um rival de Campeonato Gaúcho. O jogo do Grêmio com do Inter com Juventude, ele não tem o mesmo peso quando é o Grêmio e o Juventude.
Tá? Parece que tem uma rivalidade maior, virou meio que uma touca do Inter. E isso tudo entra em campo, cara. No momento de instabilidade do Inter, numa situação normal, o Inter vai lá e resolve a situação, resolve tudo. Mas numa situação do que tá de tensão, daqui a pouco algum jogador, sei lá, se os caras gostaram ou não, isso é uma reação que a gente não sabe também. A gente sabe que o vestiário sempre reage a uma troca de treinador, né? O Bagé, tu acha que o Grêmio briga por alguma coisa maior no campeonato? O Grêmio tá. A gente tá pegando a 8ª colocação como referencial, né? O Grêmio está hoje a 2 pontos do 8º colocado, que é o Fluminense, que tem Mas 31. por isso tudo que era muito importante ter vencido ontem. Porque o Grêmio ganhando ontem, o Grêmio entrava definitivamente na primeira página do Campeonato Brasileiro. Outra, o Grêmio contava sempre, mas tem um jogo contra o Botafogo, agora não tem mais. E o Grêmio fez 1 ponto. Então o Grêmio vai ter que tirar ponto de alguém que não tinha tirado. E por isso que eu acho que os jogos de fora são fundamentais agora contra Santos e contra Bragantino, que também estão todos descabelados. Claro que o Bragantino mais acima do que o Santos brigando numa outra realidade, mas eles estão numa curva de queda, numa curva descendente. É que assim, eu não consigo separar a ilusão do torcedor para te responder isso. Porque eu estou me iludindo de que esses jogadores que chegaram, que vão cada vez melhorar e vai engrenar melhor o time do Grêmio, eles levam o Grêmio naturalmente a sonhar com uma pré-Libertadores. Daqui a pouco abrir um G8. Agora a gente sabe também que G8 ainda é uma situação diferente, bem distante do que o Grêmio está, né? Tu sabe que eu me preocupo muito, Bagé, com um conceito que eu começo a ver que é cada vez mais. Tem cada vez mais adeptos na torcida do Internacional. Isso também me preocupa bastante. Baldaço, esquece aí Libertadores, Baldaço. É melhor a gente se classificar para a Sul-Americana, que na Sul-Americana a gente tem chance de ganhar. Ah, não, não Cara, gosto isso, disso. isso me empipoca o corpo, Bagé. Isso me Não gosto empipoca o disso. corpo. Tem que estar sempre na Libertadores e tem que pensar que vai construir uma realidade para ganhar a Libertadores, que evidentemente vai ser mais difícil. Se eu realmente começar a pensar que o Inter precisa se classificar para a Sul-Americana, porque tem times de menor expressão e é mais fácil ganhar, bah, cara, aí a nossa Não, régua não. tá mudando de altura. Aí a gente nivela totalmente por baixo. Totalmente por baixo. Eu acho que não dá para se empolgar. A gente não tem hoje tamanho de time, tem tamanho de clube, isso é eterno, mas tamanho de time hoje a gente não tem para se empolgar e trocar garrafa. Mas também não dá para ficar daqui a pouco se abaixando tanto assim, cara. E isso vale pro jogo contra o Juventude. Tá? Ah, beleza. É um novo começo, é um técnico, mas convenhamos, hoje, por todas as dificuldades que tem, mas, cara, o Inter é obrigado a endurecer o jogo contra o Juventude, porque daí eu não vou nem te devolver a pergunta. Porque se tu não endurecer contra o Juventude, vai endurecer contra quem? Não, Ali e na a frente gente- tu tem uma sequência complicada, tu tem Corinthians aí, tu E tem outra coisa, Botafogo. a gente está falando aqui no quanto o jogo é importante para o Juventude, mas não vamos desconsiderar o fato que o Juventude é um Claro. dos piores times do campeonato, né? Então, a Não, tabela mostra isso, né? O Inter e vai ter que mais, né? conseguir, tá? Não vamos chegar à conclusão daqui a pouco de que o Inter tá mais preocupado com o Juventude do que o contrário. Não, o Juventude também tá batendo biela lá. O Juventude não queria enfrentar o Inter nesse momento. Mas aí vamos ver o que é. É que um primeiro jogo é complicado, cara. Porque tu não consegue ver grande diferença. Não. O que vai fazer o Ramon Dias? Ele vai tentar atacar o psicológico dos caras, tentar motivar, tentar recuperar alguém que tá por baixo. E se ele recuperar alguma coisa psicológica, já ajuda bastante, tá? Porque nós Já, temos uma porque característica desse grupo do Internacional, que é um grupo que não vibra, um grupo que o eletrocardiograma, o ponteirinho fica sempre no meio. Então, se ele conseguir alguma coisa assim, já ajuda bastante. o cara vai lá, analisa, vê alguns vídeos do Inter, daqui a pouco ele vê assim, bah, quem é que tá embaixo aí que tava bem? Bernabei. Opa, daqui a pouco ele vai encostar no Bernabei. Vem cá, o que é que tá acontecendo, meu? Ah, não, é porque o esquema antigo não me favorecia, porque meu volante não me dava cobertura, então eu ficava meio preocupado de subir, eu não sou muito bom em marcação. Sabe, são coisas que, por vezes, né, a gente tá falando na teoria e não na prática, a prática quem vai mostrar é o Ramon Dias, por vezes muda num primeiro jogo, porque ele não tá vindo para dar espetáculo. O Ramon Dias está vindo para fazer com que o Inter ganhe, ou pelo menos que o Inter estanque a quantidade de gols que vem tomando, que pare de perder. É isso que ele está vindo fazer. Ninguém vai cobrar do Ramon Dias espetáculo. Vai se cobrar do Ramon Dias que ele possa pontuar na tabela. Ele tem que fazer um aproveitamento aí superior ao quê? 40%, né? O jogo do Grêmio é sábado ou domingo? Domingo, 11 da manhã. Jogo de manhã cedo. Ah, é verdade, é domingo. Tu abre a jornada às 8 da manhã do domingo, então. 8 da Que manhã. beleza. A Tomando um minha jornada cafezinho. a minha jornada é amanhã, no sábado, às 6 e... A jornada é às 3h30 da tarde. O jogo é 6h30. 6h30? É, o jogo é 6h30 do sábado. Tá, Vambora, aí, bom, só não é jogo balada porque o jogo balada é 9 da noite, né? Mas Tu acha jogo pior, demorado. tu acha pior o sábado de noite ou o domingo de noite pra futebol? Domingo de noite.
Cara, o domingo de noite, pra mim, ele já tem cara de segunda-feira. Domingo de noite eu quero assistir o Fantástico. Eu sou assim. Eu sou velho pra isso, sabe? Te dá uma melancolia, assim. Acho que domingo tem que ser 4 da tarde, jogo no máximo. Eu gosto desse horário das 11 da manhã, que te libera cedo. Tu já viu o Fantástico essa semana, Bagé? Eu vi faz alguns minutos agora, há pouco ali. Tchau Passei ali pra no ti. banheiro e acabei vendo. Tchau Fantástico. pra ti. Beijo, tchau. Se inscrevam nos canais aí, vocês só estão olhando aí, não se inscreveram. Amanhã a gente vai tentar ler alguns dos superchats aí. Tchau.